Fala pessoal, mais um episódio número 2 do Metro Quadrado, podcast de mineração imobiliária. Meu nome é Alisson e aqui com o meu comparsa Ariel. Olá, tudo bem? Meu nome é Ariel Tavares, estamos aí falando um pouquinho de mineração imobiliária e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre leilões. Leilão então, eu gosto. Temos aqui o rei dos leilões. Vamos lá então, leilão. É algo, assim, todo mundo já, quando pensa em leilão, já pensa em comprar algo com desconto, comprar algo mais barato. Conta pra gente como é que funciona, assim, um leilão. Leilão de imóveis, eu digo que o nosso tema do nosso podcast é mineração imobiliária, né? Então a gente fala de vários temas, mas eu acredito que leilão é a mineração que eu mais gosto, porque de fato eu emergi nesse mercado já tem anos, mas de um tempo para cá o pessoal deve ter notado uma chuva de leilões Sim. nas redes sociais. Acho muito influencer falando sobre o tema. E não é só a questão do influencer, a gente pegar números, né, dos últimos 2 anos, que todo mundo tem uma perspectiva. Nossa, mas parece que agora tem tanto imóvel, e de fato tem. Só da Caixa Econômica Federal, que é o maior banco hoje quando a gente fala em habitação, de financiamento imobiliário, de 2022 até 2024, tivemos um aumento de 268% no número de imóveis. Muita gente que não paga Caixa. Lá na época, quem entrava no site da Caixa, até para quem quiser ver, gente, Caixa Imóveis, coloca o teu estado e coloca a cidade, vai aparecer todos os imóveis. Você vai ver que tem várias modalidades lá de leilão. Não se preocupe de início com isso, vai vendo os imóveis para você entender um pouco mais. Eu acho que pensando assim, onde encontrar, esse é o primeiro passo, né? Para quem quer entrar no leilão. Quem que não tem uma conta na Caixa. E é onde tem mais imóveis, né? E onde a Caixa também disponibiliza corretores parceiros para ajudar também na compra. Então, quem tem medo ali, não sabe se entra ou não entra. Para auxiliar na aquisição, né? Sim. Para você ter uma ideia, eu acredito que foi em abril de 2024, nós tínhamos em torno de 29 mil imóveis, nível Brasil, só da Caixa Econômica, né? Então, isso a gente está falando até, entrando um pouco sobre leilão, especificamente na parte extrajudicial, que é os leilões extrajudiciais. Vamos falar um pouquinho das modalidades, então, já aproveitando. Que são os leilões... São 2 modalidades, certo? Extrajudicial e judicial. Então, quando a gente fala de um leilão extrajudicial, que ele é advindo de uma alienação fiduciária, não é que isso está acontecendo agora. A lei de alienação fiduciária é a Lei 9514, lá de 1997. Ou seja, faz muito tempo. Então, esse ponto onde a pessoa não pagou e volta, vai para o nome do banco, com que aumentou muito pós-pandemia. Igual eu falei do número de imóveis da Caixa, que lá em 2022 saltou de 8 mil para 27, 28 mil imóveis no Brasil. Hoje, ainda sem falar dos outros bancos, né? Bradesco, Santander. E quando a gente fala extrajudicial, tem muito a ver com o momento da economia também, né? O momento de pandemia foi um momento onde muita gente ali não conseguia trabalhar ou até teve o seu negócio falido. Infelizmente, o cara acaba, por consequência, perdendo o seu imóvel. Aquela prorrogação de parcela, né? O abatimento de parcela. E daí só que a questão da economia, a pessoa não estava ganhando a parcela por causa da pandemia, estava reduzindo, só que daí quando volta a parcela mais do que era da pandemia. Então isso daí fez com que aumentasse muito o número de imóveis. E hoje as facilidades, falando de mineração imobiliária, é de que você vendo esses imóveis pela internet, por exemplo, pesquisando lá no site da Caixa, ou você vendo através direto no leiloeiro, né, que você pode ver nas juntas comerciais de cada estado, tem o relatório dos leiloeiros que lá que são cadastrados. Então, esses imóveis lá você vai ver que são... Para quem está começando, pelo menos eu fiz isso. Para quem está começando, eu não sabia, por exemplo, de ir lá e pesquisar. Eu entrava no site da Caixa, olhava os imóveis que eu gostava, e quando você entra no edital da Caixa, tem o site do leiloeiro.
né? Uhum, Então isso. eu criei um Excelzinho, cada imóvel que eu entrava eu ia adicionando no Adicionando o meu leiloeiro. Excel ali para saber os leiloeiros ali que eram de confiança, né? Porque aí eu já vinha via Caixa Econômica. Então um jeito também de descobrir se o leiloeiro. Exato. Então hoje eu tenho uma assessoria em leilões, que é a Legado Leilões. O que é o nosso trabalho? Nós fazemos a angariação desse imóvel que está em leilão, seja extrajudicial, que são os oriundos geralmente dos bancos, né, bem como os judiciais que eu vou falar daqui a pouco. A gente faz essa angariação, né, e mostra para investidores essas possibilidades. E essa hipótese de mineração. Por quê? Porque às vezes ali você encontra imóveis abaixo do valor de mercado e você podendo, inclusive, financiar esses imóveis. Então você já imaginou comprar um imóvel que a avaliação dele é 200, a tabela FIP dele é 200, né? Você paga 100 mil reais e ainda financiado, porque hoje, por exemplo... Então é legal falar um pouquinho já de condição de pagamento, né? Então, como condição de pagamento, a gente pode fazer o pagamento à vista, que nem sempre é a melhor opção, porque você descapitaliza, né? Exato. Teria o pagamento via financiamento bancário na própria instituição que está organizando o financiamento. Isso, exato. Então, por exemplo, hoje da Caixa você consegue financiar com 5% da entrada. Exato. Então, esse imóvel de 100 mil, você vai acabar aportando de início o 5% da entrada. E mais os 5% do leiloeiro. Isso, e mais os 5% que é a comissão do leiloeiro, né? Que é a remuneração por ele estar leiloando aquele imóvel. Daí, quando você ainda compra um imóvel por 100 mil, que era 200, aportando só 5% e o restante financiamento em até 420 parcelas, você acaba escalando muito fácil. Isso. Porque o dinheiro que você aporta é muito baixo, né? E depois você pode vender novamente ele. Eu digo que eu tenho uma estratégia que eu não vendo na avaliação, vendo mais baixo, porque eu gosto de girar os imóveis de maneira mais rápida, mas você ainda pode vender ele novamente e também financiado. Exato. Então, às vezes você ganhou lá... Essa é uma crença que muita gente tem, né? Que quando você compra financiado, você fica com o imóvel. E não é verdade. Na verdade, a compra financiada é um modelo de compra. Então, por exemplo, vamos pegar o imóvel de FIP 200, comprado por 100. Você financiou lá os 95, reformou, fez algum reparo, ou levou a sorte, nem precisar fazer nada. Colocou ele a mercado, você quer ver no 200, no 180. No momento que a pessoa vai, se ela pagar à vista, você quita o teu financiamento, né? Ou se ela quiser fazer um outro financiamento, faz um interveniente quitante, ou na própria Caixa, ou de outro banco, onde daí quita, né, a tua dívida do 95 e você fica só com o lucro. Pega o lucro. Exato. E a pessoa fica com o financiamento. Então, falando em mineração, esse é o modelo mais interessante de ser feito, né? Onde você aporta pouquíssimo dinheiro. Esse é o negócio mais fácil, eu acredito assim, de você ganhar mais dinheiro de maneira mais rápida. Com menos investimento. Com menos investimento. Então, a margem que você tem. Sim. Né? Evidentemente que às vezes a gente tem pessoas, eu tenho cliente que tem dinheiro, mas ele não tem, digamos assim, o CPF necessário para fazer o financiamento. Sim. Porque exige uma comprovação de renda, mas quantos empreendedores ali que ganha um valor relativamente alto, um valor bom por mês, e não tem um relacionamento no banco. Não tem a comprovação, não declara imposto de renda, então a pessoa daí ela compra à vista. Mas ainda à vista ela acaba sendo um bom negócio. Sim. Porque daí você vende, coloca ali o lucro que você tem estimado nesse imóvel. Então hoje você vê uma aplicação aí para render bons frutos, um rendimento mensal de 1%. Sim. Se você compra esse imóvel de 100 mil, coloca ali um cálculo médio de você fazer um house flip nele, uma reforma, né? E você coloca ele para vender por 160, 170, 30, 35% abaixo do valor do mercado, você vai estar ganhando dinheiro. E tendo um giro muito rápido. E giro muito rápido, porque daí você sai do mercado de 200, ou melhor, falando, você está no mercado de 200, mas você acaba vendendo ele no mercado do 170. E daí aquela pessoa que não
não tem dinheiro para dar de entrada, porque às vezes a pessoa tem condições de financiar. Sim. Ela não tem 30 mil de entrada. Uhum. Isso é um entrave hoje que encontra tanto na parte de venda de leilão financiado, Sim. imóvel oriundo de leilão, como na construção civil. A pessoa ganha 3, 4 mil reais por mês, mas ela não guardou 30 mil para dar de entrada. Uhum. Então aí entra a parte da avaliação e tudo mais, que faz parte da prática do mercado imobiliário. Eu acho que esse é um ponto legal de falar, né? Os bancos, eles têm avaliação no mercado e eles financiam 80% ou 90% da avaliação. Então, quando a pessoa vai comprar o imóvel, ela precisa ter esses 20%, 30% ou pelo menos 10% de entrada no dinheiro. Então, um imóvel de 100 mil precisaria ele ter 10, 20, 30 mil de entrada. E é aí que os imóveis de leilão também têm uma grande vantagem. Porque no imóvel novo, você tem uma avaliação e uma venda muito próxima ali. Então, o cara precisa realmente desembolsar. No imóvel de leilão, quando você diz, putz, eu comprei por 100, eu tenho a margem para reduzir 10, 20, 30% de uma avaliação e fazer uma compra sem entrada, né, nesse imóvel de leilão. Exato. Então é o cálculo que eu faço. Se vale 200, paguei 100, eu já coloco ali, se eu vender por 170, eu vou ganhar? Vou, então eu vou colocar 170. Porque o que eu gosto no mercado de leilão é que é recorrente. Sim. Vendi aquele, já tem outro imóvel, né? Então, ali a gente tem listas e listas de imóveis. Eu digo que todo dia tem um leilão no Brasil. Então, se a gente, eu digo, falando como assessor, né, que eu também arremato, entrei no mercado de leilões arrematando, mas como assessor, a gente quer ter todo dia um investidor para comprar um imóvel no leilão. Sim. Porque todo dia tem essa oportunidade. Por quê? Que todo dia tem oportunidade? Por causa que os leilões de banco e daí os leilões judiciais. Que daí entra naquela figura onde está tramitando um processo no judiciário. A pessoa não eu paga. acho que aí é um segundo momento já, né? Vamos pensar, o pessoal quer entrar hoje no mercado do leilão, então ele estaria dentro de um extrajudicial, onde ele tem assim a prerrogativa do banco ali, é um leilão mais simples dele já tá no olhar nome do banco e tal. E aí eu acho que aí você vai pro nível hard ali, né? Que aí é os leilões judiciais, que tem uma necessidade, uma análise de risco, né? Porque quando a gente fala do judicial sempre tem um risco. Sempre. Mas as oportunidades estão assim muito maiores, com um desconto muito maior dentro do judicial. Né? A concorrência eu digo que é menor no judicial. Também. Né? Porque às vezes a pessoa... Eu comprei... Eu acredito que foi o primeiro imóvel que eu comprei no leilão. Eu paguei 32 mil reais. Foi comprado à vista e ele estava para leilão, mas não tinha como entrar no processo. Por causa que esse imóvel foi levado a leilão por causa de uma dívida de pensão alimentícia. Alimentos. O pai não tinha pago pensão, a mãe estava executando. Só que esse processo, como segredo tem menor de idade, é segredo de justiça. De quando eu vi... que se tratava de um processo de alimentos, e eu vi que não, dito isso, não teria quase concorrência nesse processo de leilão, porque as pessoas não conseguiriam ver o que era. Falei, bom, mas 32 mil, né? Vou tentar a sorte. Que vale a pena. Comprei o imóvel, leilão judicial, saiu a documentação, o juiz expediu, assinou o auto de arrematação. Quando eu comprei, o juiz assina esse auto de arrematação. Durante 10 dias úteis depois dessa assinatura, a parte que perdeu tem um prazo para embargar a arrematação. Ou seja, mas são pontos que são bem específicos. Ou seja, o imóvel foi comprado abaixo do valor do mercado, abaixo do valor da avaliação, mas esse não é porque no mercado está descrito lá a avaliação. É porque o juiz mandou alguém fazer a avaliação e ele homologou. Sim. Então não pode vender no judicial. Diferente do extrajudicial, no judicial não pode vender por menos de 50%. Salvo os casos de processo de falência, mas aí é um outro assunto. Mas nesses casos, por quê? Porque o Código de Processo Civil ele fala que é considerado preço vil valor menor do que 50% do valor da avaliação. Esse imóvel que eu comprei estava avaliado em 64 mil, comprei por 32 mil. Mas muitas vezes a avaliação está errada, né? Eles estão aí, você tem as oportunidades boas. Isso, exatamente. Porque a avaliação está errada, mas isso não é motivo necessariamente para anular.
porque a pessoa tem que impugnar, falar que a avaliação está errada quando eles fizeram a avaliação, não quando está vendendo. Certo. Então, o juiz, ele dá a ampla defesa, dá o contraditório, chamado assim no direito, para outra pessoa falar, olha, foi avaliado o teu imóvel em 64 mil. Daí você pode juntar, onde você acessa na internet e procura... faz uma impugnação dizendo aqui, não, vale 110 mil. O juiz pode entender que de fato está errado e manda outra pessoa avaliar. Agora, muitas vezes a pessoa não fala nada. De quando vende, nossa, mas valia muito mais, tá? Mas ou nem tem uma assessoria também, né? Que a segurança jurídica está nisso, né? Não é que a pessoa está perdendo, ela teve toda a chance de se defender durante o processo, mas não o fez, né? Então, daí a gente não pode pegar um terceiro de boa fé, vamos chamar essa forma técnica, mas dá para entender bem, é bem didático. Esse terceiro que comprou o arrematante, dizer que ele é o culpado da pessoa perder o imóvel. Ele está fazendo um negócio e essa pessoa que perdeu, ela teve todas as oportunidades para se defender. Se não teve, daí ela vai ter que contratar um outro advogado. Né? É um papo difícil, é um papo de adulto isso, mas é algo que as pessoas sempre me perguntam, você não fica com dó das pessoas? Não é que a gente tem um coração de pedra. Acho que é muito diferente disso. Coração mole. Mas é o jogo. E ele faz parte do mercado. Imagina quanto não seria o juro se o banco não conseguisse retomar o imóvel que ele financiou. Daí quem paga é quem definitivamente paga em dia. Quem paga em dia pagaria a conta. Né? Paga a conta por causa disso. Então, acho que esses pontos, assim, na prática do leilão, são coisas que vêm muito à tona, né? Para quem não sabe, hoje eu moro numa casa que o Alisson arrematou. Como foi essa, Alisson? Foi judicial? Foi essa judicial? Isso foi essa judicial do Bradesco. Bradesco. Esse imóvel ele já tinha sido leiloado uma época, e daí logo na capa do leilão estava tramitando 2 números de processo. Nulidade da consolidação de propriedade, que quando aquele nome que se dá quando volta para o nome do banco, e era uma revisional por causa dos juros. E quando eu vi isso, eu entrei no processo gigante, e eu comecei a ler o processo, para analisar esse processo. Isso mesmo, então, sendo extrajudicial, sendo um banco, teve que ter essa técnica de ir ver o processo. Teve que ver lá o processo. Ali, nesse caso, vai precisar. Nesse caso, eu sou advogado, Preciso de um advogado. Mas quem vai entrar no mercado, pega um advogado aí, que entra a questão da assessoria da Legado Leilões. E é importante também, né, Alisson, quando a gente fala de advogado, é que seja um advogado especialista no que está fazendo, né? Não só um advogado. Você pega um advogado civil, familiar, muitas vezes ele pode ter uma leitura errada do processo ali e dar uma consultoria errada. Então é importante, assim, você que está procurando imóvel, precisa de um advogado, procura um advogado do ramo de imóveis, que ele tem um olhar diferente, né? Eu digo que essa visão de leilão, quando a gente fala de leilão de imóveis, a parte jurídica, mas como é que você vê tanto mercado? Eu falei até no nosso primeiro episódio, né? Essa visão de negócios. Hoje eu acredito que deu muito certo por causa da parte de eu ser advogado e ter essa visão de negócios, né? Reunir o útil com o agradável, da questão técnica e da parte de ver se é não um bom negócio. Por exemplo, esse imóvel, quando eu analisei o processo, esse processo eles já tinham perdido as pessoas que moravam lá. E daí eu participei do leilão, arrematei o imóvel bem abaixo de 50% da avaliação. Foi na modalidade, foi comprado à vista, e não teve concorrência, não teve disputa. Eu acredito que é porque por esse detalhe mencionado técnico dos processos. Das ações, né? E daí era um imóvel... eu visitei o imóvel, depois eu levei a minha mulher, um imóvel, você sabe, né? Um imóvel bem grande. Para nós não era aquele momento, era aquele imóvel lá, que foi quando não fiz nada do imóvel e ofertei para você comprou. Você fez igual você falou da tua família lá, foi lá só para mostrar, não queria vender. Sem querer, de maneira despretensiosa. Exatamente. Né? E aí a gente fala da possibilidade de ganho, né? Então ali a gente meio que uniu, né, um leilão quase que um house flipping, né? Bem então, isso. assim, precisava, o imóvel estava bem deteriorado, assim, em relação tava com carpê, tava com umas torneirinhas de plástico em cozinha, banheiro,
Tinha alguns banheiros nem funcionando, então assim, era um imóvel que precisava urgente de uma reforma. Então você arrematou ele por um preço muito bom, né? E aí me logrou ali, me passou ele. Aí foi negócio, Aí me passou num preço você que ainda contador fez conta. o problema é teu. É. Mas assim, a gente diz que, por exemplo, você ganhou o teu pedaço ali né, da arrematação. Eu ainda assim comprei ele quase que uns 50% do valor. E ainda com a reforma ali, se eu quisesse vender ele hoje... E ganha dinheiro. Ganhava dinheiro. Então, com mais a reforma, do que eu, inclusive. Mais que eu gastei, não. Eu gastei. Quem que logrou quem? Então, assim, a gente pega, se pegar a valorização que esse imóvel teve lá, do valor que você arrematou, pro valor que você repassou e mais a reforma, foi um imóvel que tem uma valorização absurda ali, né, em termos de... Igual isso, a gente pega, foi um imóvel que foi comprado à vista, mas esse imóvel também dava para financiar. Poderia ter financiado. Dava para ter financiado. Então você imagina a escala disso, né? Sim. Mas aí é uma questão de análise, exatamente qual que é a estratégia. Mas é importante dizer isso do financiamento, de que a pessoa olha para o mercado de leilões e fala que o leilão é só para quem tem dinheiro. E não. Não. Né? O leilão é para aquela pessoa, você pode ganhar dinheiro investindo e comprando, você tem um pouquinho de dinheiro lá, ou até mesmo estudando o mercado e indo para esse mercado trabalhando como assessor, né? De uma pessoa que tem dinheiro, você vai cuidar de todo esse trâmite para ela. Aí quando a gente fala, mas é que eu não tenho dinheiro e eu não consigo financiar, né? Daí a gente volta lá no leilão judicial, que daí a gente fala que não é financiamento, que é um parcelamento. No leilão sem judicial, análise de sem cadastro. análise de crédito, você pode dar 25% de entrada e o restante em 30 parcelas, sem juros, somente com correção monetária. Então, por exemplo, aquele imóvel do nosso exemplo. A gente tentou um hoje, inclusive, de manhã, né? Tentamos um hoje. Antes de vir gravar, a gente estava tentando arrematar um. Muitos lances, até na capital paranaense, né? Tem muito imóvel bom ali. Você dando 25%, ou seja, 25 mil de entrada, o restante, os 75, você vai parcelar em 30 vezes, né? Então você vai pagando. Como é que paga, né? Um boleto judicial, o próprio cartório, onde estava tramitando o processo emite, e você vai pagando aquele lá. A hora que você vender, pode vender antes de terminar de quitar. Tomara, você vai lá e quita. 30 meses para vender, não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Eu tive casos de que eu terminei de quitar, mas o imóvel daí ele estava alugado. Certo. Então acabou, eu pagava a parcela 70% da parcela do imóvel era com aluguel. E como era em 30 parcelas, a parcela era um pouco mais alta. Daí a hora que eu terminei, eu coloquei ele para vender, mais um case de sucesso, que logo vou assinar o contrato, vou divulgar lá na nossa página. Mas esse ponto do leilão é um mercado interessante, é lucrativo, está bem alto, mas sempre esteve. A diferença é que antigamente a gente tinha menos concorrência. Né? Hoje a gente, do apartamento, até a hora que a gente viu, tinha mais de 10 lances lá, né? Mas quantos apartamentos que são vendidos de maneira sem disputa e a pessoa paga bem mais barato. A outra casa que eu peguei lá também, a gente fez meio sem querer comprar, né? O Alisson me ligou, o Alisson tem um grupo de WhatsApp ali, para quem não sabe, quando ele disponibiliza algumas ofertas, e tinha uma casa, uma região muito boa em Ponta Grossa aqui, uma região bem valorizada. No meu ponto de vista, claro que a gente não entrou dentro da casa, talvez o não entrar na casa também reduz um pouco o preço, né, da avaliação do perito ali. Não tem como saber, né? Não tem como saber como tá por dentro. Mas é uma região boa, uma casa tá com estrutura de piscina ali e tal, uma casa de esquina. E acho que estava em 141, alguma coisa 141. Assim, né? 141. Variação. Daí eu falei, manda o lance, depois nós vemos aí. Eu achei que ia chover de gente naquele leilão, não choveu. Então foi um caso que, assim, foi um leilão talvez menos conhecido, ou talvez o cara atua pouco na região aqui de Ponta Grossa, então pouca gente tá de olho naquela casa e acaba pegando algumas oportunidades dessa que essa são casa imperdíveis, né? Faz o que, um mês, né?
já está com o oficial de justiça para tomar posse da casa. Para posse. Né? Então, esses são as possibilidades dali reformar essa casa, colocar ela para vender, né? Vai quase que, vamos aí falar em dobrar o capital, né? Do imóvel que não teve nem concorrência. Então, quantas dessas oportunidades Brasil afora existem, né? Dentro da sua proporção. Nós estamos falando do interior do estado do Paraná, de Ponta Grossa, mas a gente vai aumentando, mas e nas capitais? É tudo nas suas proporções, né? São Paulo, a cidade que mais tem imóvel em leilão, por causa do tamanho. Né? Então, mas isso tem, né? Litoral, sempre. E a pessoa não precisa atuar também só onde ela mora, né? Tendo um olhar um pouquinho mais crítico de localização ali, ou, assim, por exemplo, vamos pegar São Paulo. Não precisa nem ver onde ser São Paulo, tá perto do metrô, é um bom negócio, né? Olha ali, entra num site de pesquisa de imóveis, consulta ali o preço de venda, você já tem ali uma noção do metro quadrado da região ali, claro, fazer as reduções ali do que vai gastar de impostos, vai gastar com uma reforma ali no imóvel, né? É sempre importante dar uma olhada no mercado como um todo. Não... E você falou um ponto importante que hoje você digita lá, por exemplo, a região, você acha vários imóveis para vender. Então você já tem uma noção de se é aquela avaliação tá dentro, né? Até, por exemplo, se for apartamento, você acha no mesmo prédio. Nossa, né? Melhor ainda, melhor ainda. E às vezes imóvel que está... muitos leilões aí que o imóvel está desocupado, mas é onde tem mais concorrência, né? Algumas vezes também, Alisson, quando você vai procurar um imóvel ali, já aconteceu de eu achar a foto do próprio imóvel ali numa site de pesquisa. Eu já vi também. Porque o cara sabe que ele está perdendo, ele coloca num valor mais baixo para tentar vender antes de perder para o leilão. É uma estratégia inteligente, né? Eu digo, de quem está devendo. Sim. Eu mesmo uma outra possibilidade de mineração imobiliária, a hora que eu vejo, antes mesmo de ir antes de acontecer o leilão, porque o leilão já está marcado, eu vou e falo com a pessoa, ver se ela não quer vender num valor menor, porque daí você antecipa tudo, a ocupação e tudo mais, porque isso é uma outra modalidade, mas ela está em leilão, mas é uma mineração também que você busca, mas eu já encontrar a pessoa falar que não quer vender. E a conta é simples. Vai vender no leilão, a pessoa fica sem nada, vai ter que desocupar. Né? Sendo que você pode vender mais barato. Tá essa condição, olha, até qual que é o período máximo ali que ela tem para ir lá acertar com o banco e tirar do leilão? Até o dia que é assinado o auto de arrematação. A lei fala que quando é assinado o auto de arrematação, aquele ato ali está acabado e perfeito. Então, até esse momento. Então, todas as alegações que a pessoa tem a fazer, ela tem que fazer até esse ato. Até para dar uma segurança jurídica para quem está comprando. Senão a gente fala ad eternum, não é para sempre, né? Que a pessoa vai ficar alegando que é bem de família, que é o único imóvel. Enfim, daí entra numa parte bem técnica, mas tudo a gente vai desenvolvendo e vai falar. Mas se eu tenho meu imóvel a leilão amanhã, eu poderia chegar hoje. Poderia falar hoje. Inclusive, quando eu falei dessa possibilidade de falar com a pessoa antes de acontecer o leilão, é porque às vezes até pode deixar acontecer o leilão, mas a pessoa, o devedor, tem o direito de preferência. Ou seja, ela tem o direito de comprar aquele imóvel. Pelo valor que foi leiloado. Isso, pelo valor que foi leiloado. Ou, se não, antes mesmo você... Que muitas vezes também essa é uma estratégia, né? Se eu tenho uma dívida muito grande, e aí meu imóvel vai a leilão pelo valor de avaliação. E a minha dívida é maior que a avaliação. Às vezes é uma estratégia de deixar ir para leilão e recomprar ele e zerar a dívida. O que acontece é que às vezes o devedor, eu digo assim, se ele está perdendo a casa, é porque ele está com um sério problema financeiro, que eu acho que eu penso assim, a última coisa que eu iria perder é a casa. É a casa. Né? Então, quase que podemos dizer que seguramente ele tem outras dívidas. Sim. Então, necessariamente, se essa pessoa vai no leilão e daí paga, outros credores podem vir pedir a penhora e continuar o leilão. Porque quando está no leilão e tem mais pessoas que são credores... buscando o imóvel. É feito um concurso de credores para pegar aquele dinheiro e pagar um pouco para cada credor. Mas isso acho que cai mais pro judicial, né? Isso, mais pro extra talvez funcione bem. Mais pro judicial, mas é tudo um caso de se analisar. Então você vê que ainda no leilão ele ainda cria braços
para outros tipos de outras oportunidade. modalidades. Teve Sim. casos de eu ver que iria para leilão, de estar vendo dentro de um processo, Uhum. e falar com a pessoa, nem ser levado a leilão, por exemplo, uma dívida de condomínio. E dívida de condomínio, eu sempre faço analogia com uma dívida de pensão alimentícia. Não tem muito o que fazer de Uhum. defesa. Sim. Não tem penhorabilidade, bem de família. Ou você paga ou vai preso, igual pensão. Uhum. Né? Nesse caso, ou você paga ou perde o Ou imóvel. perde o imóvel. Ou faz um acordo. Então, às vezes, a pessoa, é difícil isso, mas a pessoa, se ela pensar friamente, é bom ela vender antes e ela ainda pega um dinheiro. Sim. Do que deixar ir para leilão, ela não E pega perder nada. tudo. E tem que desocupar, assim. Uhum. Né? E pensando, assim, na questão de condomínio, acho que é um dos pontos bem críticos ali quando você vai analisar o imóvel. Existe uma regra no judicial, no extrajudicial, para esses débitos, assim, IPTU, condomínio, outros débitos do imóvel? Em tese, porque IPTU e condomínio são chamados as dívidas que é próprio terreno, ou seja, é do imóvel, não é da pessoa. Uhum. Então, isso entende que as dívidas, ainda que a pessoa compre no leilão, a pessoa vai ter que pagar as dívidas que é do imóvel, porque o imóvel está sendo levado a leilão por causa de uma dívida do proprietário. Certo. Daí, quando a pessoa ela vai analisar o leilão, ela tem que ver se no edital está constando de quem é a responsabilidade. Certo. Geralmente, o leilão, o juiz coloca como ele sendo uma aquisição originária, Uhum. portanto, ele é vendido livre de ônus. No judicial. Ou seja, a pessoa compra e o valor que veio do leilão é subrogado para pagar esses débitos. Certo. Mas, por exemplo, tem leilões onde a juíza fala que quem deve pagar esses débitos de condomínio e IPTU é o arrematante. Uhum. E daí, esses débitos, por exemplo, leilão da Caixa. Vários imóveis da Caixa ali, não sei se as pessoas olham, mas vários leilões da Caixa diz que quem vai pagar é o arrematante. Certo. Esses dias mesmo um cliente gostou do imóvel, me mandou, eu analisei e falei, bom, tá bom de preço, só que tem 20 mil de condomínio. Ele falou, mas eu que tenho que pagar? Eu falei, no edital tá que você que tem que pagar. Isso é uma coisa bem importante, né, Alisson? Sempre lê o edital com no atenção, edital. Né? Não, o edital tá toda a regra do jogo tá ali no edital. Não é receita de bolo. Então pode comprar, vir livre de ônus, ou pode comprar e vir com todos os ônus. Em regra geral, o judicial, então, vem limpo, o extrajudicial vai vir o ônus. Mas tem que olhar o edital ponto a ponto. Tem que olhar o edital, eu digo que de ambos, assim. Sim, sim. Pega e lê o edital. Uhum. Eu acho que está resolvido o problema ali dentro do edital. Porque daí depois, se quiserem cobrar, você cobra o edital. Sim. Agora, tem casos onde o imóvel foi comprado por 60 e valia 120 e tem uma dívida de 40 mil de condomínio. Pois é. Como aquele que eu te mandei lá, tinha 170 e o imóvel valia 200. Exatamente. Exatamente. Então, acho que é mais ou menos por aí dessa questão, dizendo, não entrando em termos muito técnicos dentro do leilão, para entender a parte de mineração imobiliária, né, até para a parte de quem é corretor de imóvel, quem é advogado, quem não é advogado, para fazer esse tipo de investimento. E aí, então, acabando a parte técnica do leilão, voltando para a mineração também, sempre analisar o potencial de valorização, né, Alice? Porque, como a gente disse, tem a FIP ali do imóvel, né, e no leilão normalmente você compra sempre abaixo, mas é importante entender o potencial ali depois que você está vendendo na região, se tem muita oferta, né? O preço ele é dado pelo metro quadrado. Sim. Né? E pela oferta. É uma região que não tem muita oferta. O imóvel vale acima do valor médio de mercado. Sim. Porque ele está numa região onde não tem mais imóveis para vender. Então esse é um detalhe muito grande. Ou até uma localização muito ruim, né? Uma vez eu vi um sobradinho até em Curitiba ali. E eu fui lá olhar o sobrado, cara, a região era muito feia. Então aquela foi uma que eu falei, cara, eu vou ter dificuldade de venda, mesmo com ali 50% de redução no valor ali, era um imóvel que eu ia ter dificuldade. E aí eu também sigo a mesma linha tua ali, eu sempre penso no giro, então não só no potencial. Porque isso também, o leilão é tipo um vício, né? O cara se emociona também ali na hora, bom, então... É um jogo. Você entra ali, putz, o cara mandou 5 a mais, vou mandar... Quem que esse cara tá pensando que é?
E isso é um ponto bem importante também, né? Que quando você está participando do lance, assim, fazer todas as análises do imóvel, preço e tal, determinar uma linha de corte, né? E chegou na linha de corte, se o cara ganhou por R$500, ganhou. Não parte. Se emocionar. É importante ter esse teto. Não se até emocionar. Até pra você ter o dinheiro para pagar depois, né? E até porque também foi o que você falou, olha, às vezes você fica com o coração naquele imóvel ali que você quer, e de repente no outro dia, ou 2 dias depois, um mês depois, aparece um outro imóvel melhor, ou com condição melhor. Demais. E você acaba perdendo uma segunda, terceira ou quarta oportunidade. Então, acho que a regra geral do imóvel é não se emocionar, né? Quando você participa de leilão. Exatamente. Não pode deixar o coração mandar. Eu geralmente, quando eu faço assessoria, eu falo para o cliente se ele quiser participar junto, ok? Senão eu pergunto para ele qual é o teto, quanto é o máximo que pode chegar, e eu mesmo participo. Sim. Porque é fácil se emocionar. É fácil se emocionar, ainda mais se for imóvel que você sabe que vai vender. Então, eu acho que esse é um detalhe. Mas acredito que, desse ponto de leilão, um tema importante na mineração, e vamos falar de mais ainda, né? Vamos falar mais sobre leilão, vamos falar sobre outros temas também. Isso. E com isso concluímos o 2º episódio, Metro Quadrado, o podcast de mineração imobiliária. Acompanhe-nos nas redes sociais. Obrigado, meu nome é Alisson. Meu nome é Ariel Tavares, até as próximas.